você é um analfabeto funcional, ou pelo menos há 92% de chance disso. Se for o caso, talvez você nem entenda o que eu vou explicar aqui. E sabe o que é pior? A maioria dos problemas que você enfrenta no dia a dia vem exatamente daqui. Em 2015, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa mediu o INAF, o Índice de Alfabetismo Funcional, e revelou uma estatística brutal. Só 8% dos brasileiros dominam a linguagem, isso é menos de 20 milhões de pessoas num país com mais de 210 milhões de habitantes. Um ataque à inteligência humana como nunca se viu na história, que destrói o Brasil e que está na raiz dos nossos maiores males políticos, sociais e econômicos. E com a minha modesta inteligência, eu quero jogar luz nisso, mostrar como os analfabetos funcionais são manipulados e afastados da realidade. E o mais importante, o que nós, os que podem mudar isso, devem fazer de maneira concreta. Na linguagem humana, a comunicação se sustenta em um tripé formado por signo, significado e referente. O signo é o sinal, visual, sonoro ou simbólico, que representa uma ideia ou intenção ainda no plano intelectual. O significado é o conjunto de signos, como palavras ou símbolos, que expressa essa intenção de forma subjetiva, geralmente com uma definição clara, tal como é encontrada no dicionário. Já o referente é o objeto concreto, o elemento do mundo real a qual o signo e o significado se conectam. Tomemos a palavra caneta como exemplo. As vogais e consoantes que compõem são o signo. Sua definição, utensílio com tinta ou similar usado para escrever ou desenhar, é o significado. E a caneta em si, aquela que temos em casa, é o referente. O analfabeto funcional enfrenta grande dificuldade para relacionar esses três itens e compreender onde cada um deles se encaixa. Isso gera sérios problemas sociais, culturais, financeiros, muitas vezes sem que ele sequer perceba a origem da sua limitação. Quem não organiza a linguagem desse modo tem um pensamento comprometido. Por exemplo, pode identificar um sentimento negativo, como a inveja, mas não consegue nomeá-lo ou expressá-lo com clareza, distinguindo se é inveja, raiva ou desprezo. Em suma, ele não consegue transcrever as próprias emoções de modo transparente, e que, por sua vez, o fará não ser entendido pelas pessoas, pois as mesmas não conseguirão captar a mensagem que ele deseja transmitir. O caso mais grave e mais severo ocorre quando ele não reconhece o referente, a realidade concreta, e passa a viver apenas no campo dos signos e significados, sem verificar os fatos concretos. Nesse ponto, ele torna-se completamente vulnerável à manipulação das massas, pois a realidade simplesmente deixou de ser relevante na linguagem dele. Para o analfabeto funcional em seu grau mais severo, os signos e significados bastam, o que o deixa completamente distante da realidade. Os grandes livros da literatura clássica que compõem o imaginário do Ocidente, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, Odisseia e Ilíada de Homero ou Eneida de Virgílio, são considerados obras de primeira prateleira por diversas razões. Uma delas é a capacidade que seus autores têm de transformar temas da realidade, como a jornada heróica, o destino, a vontade divina, a vida após a morte, o sofrimento e a redenção, além de guerra e conflito, em narrativas atemporais, que condensam questões eternas e inerentes à experiência humana. Essa habilidade não é exclusiva dos autores mais citados, como Dante, Homero, Virgílio, Shakespeare ou Dostoiévski. Ela também é a marca de grandes escritores que tratam de temas políticos, filosóficos, teológicos, científicos e antropológicos. Esses autores assumem a árdua missão de transformar a realidade em um conjunto de signos e significados, transmitindo a mensagem por meio da linguagem ao leitor. Essa é a marca dos clássicos, o menor caminho entre a experiência e a linguagem. Heitor! 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 Farei um pacto com você, com os deuses por testemunho. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. Não há pactos entre leões e homens. Entretanto, essa mensagem é algo que o analfabeto funcional é incapaz de compreender plenamente.
Mesmo que ele seja capaz de ler as palavras e formar as frases, ele não consegue relacioná-las com o referente, a coisa real a qual o texto se refere. Ler alguma dessas obras clássicas treina o ser humano a aprimorar sua apreensão da realidade, qualificar sua capacidade de comunicação e sofisticar sua habilidade de interpretação. Ao entender a ligação dessas histórias com o mundo real, você adquire a capacidade de experimentar traições que nunca sofreu, viver amores que nunca teve e suportar dores que você sequer imaginou. Tudo isso te torna um ser humano mais completo, ampliando seu repertório experiencial, mesmo que você não tenha vivido essa experiência na própria carne. Essas experiências literárias permitem que você se torne mais apto a melhorar suas virtudes, competências e até os seus sonhos. Como já dizia Wittgenstein, eu sou aquilo que sei, quanto mais sei, mais sou. Os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. Através dessas obras, expandimos nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Tornamos-nos seres humanos mais profundos e com mais capacidade de compreender a complexidade da vida. E de forma simétrica, como os clássicos nos aproximam da realidade, não ter acesso a eles nos afasta da mesma. O analfabeto funcional, privado da capacidade de ler e entender a profundidade dos clássicos, passa a viver com base em impressões superficiais e rasas, que não têm valor universal e a mensagem atemporal que os grandes livros e as grandes histórias humanas tendem a ensinar. Ele deixa de tomar para si mesmo o conhecimento que era seu por direito e passa a ser vítima de qualquer vigarista que usa palavras que não significam nada, tirando proveito do seu nefasto poder. Como já disse Cláudio Moura Castro, o brasileiro não lê de fato. Ele tenta especular o que o autor quis dizer no fundo, atribuindo o significado que mais lhe convém. Isso torna a presa fácil de jargões vazios sem qualquer tipo de significado real. Assim, as pessoas começam a mimetizar umas às outras, emitindo opiniões sobre inúmeros assuntos sem antes verificar a realidade por trás do discurso. Elas escutam o que se diz, criam sentimentos e vínculos emocionais com palavras e vivem suas vidas com base nisso. Assim, militam conforme a carga emocional que essas palavras exercem sobre elas. Dessa forma, termos amplamente usados no cotidiano não precisam ser verificados ou compreendidos, apenas repetidos. Instituições democráticas, democracia, ditadura, esquerda, direita, extrema-direita, fascismo. Sem verificação na prática, essas palavras deixam de ser estudadas e julgadas com base em informações reais. A carga emocional que carregam se torna suficiente para moldar as opiniões. Peguemos para análise a palavra democracia. Democracia. Aqui é democracia. Da democracia. Isso, da democracia. A democracia. Democracy. A democracia. Democracia é Democracy. Sobre democracia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que vai usar mão de ferro para defender a democracia. Será que todas essas pessoas, embora usando o mesmo signo e significado, estão falando do mesmo referente? É óbvio que não. Mesmo usando a palavra democracia, o referente de todas essas pessoas é diferente. A ausência de significado real nas palavras fica ainda mais evidenciado quando elas são usadas em contextos ofensivos, quando, na realidade, deveriam apenas descrever. Por exemplo, chamar alguém de fascista como uma ofensa é uma prova clara de analfabetismo funcional. O fascismo é uma ideologia com características definidas, seja econômicas, sociais, culturais, entre outras. Ele tem uma estrutura minimamente bem definida que pode ser comparada. Dizer que alguém é fascista não deveria ser uma ofensa, mas uma descrição da realidade. Usar o termo para ofender alguém funde um sentimento de raiva, desprezo e ódio com um conceito político descritivo, unindo o que, por natureza, deveria permanecer separado. Isso evidencia o completo esvaziamento do significado da palavra. Quem usa em tom ofensivo sabe que irá provocar uma reação emotiva, haja visto que ninguém quer ser chamado de fascista ou comparado com os líderes desses regimes totalitários e genocidas. Sabendo que essa palavra carrega emoção, já que os ouvintes analfabetos funcionais não conseguem conferir o reverente, elas se tornam gatilhos para a manipulação. Um dos segredos para manipular os analfabetos funcionais está no uso eficaz de palavras gatilho. Em uma sociedade ideal, os intelectuais teriam a missão de libertar as pessoas do poder hipnótico dos chavões prontos, resgatando uma linguagem clara e objetiva. No Brasil de hoje, por óbvio, esses chavões são deliberadamente incentivados por meio de repetições mecânicas constantes, que despertam nas massas emoções e reações desejadas, como um cão adestrado responde aos estímulos do seu treinador.
Essas palavras gatilho possuem 3 características muito marcantes e específicas. A primeira delas é o efeito emocional imediato, já que o seu propósito é provocar uma reação emocional instantânea, impedindo que o receptor da mensagem tenha tempo ou capacidade de refletir sobre os fatos, experiências ou realidades concretas. Em outras palavras, o signo deve disparar a resposta emocional antes que o referente seja analisado. A segunda é a confusão entre palavra e realidade. Há uma intenção deliberada de borrar a distinção entre signo, significado e referente, fazendo com que as palavras sejam percebidas como a própria realidade. Essa ilusão elimina a necessidade de confrontar os termos com o mundo real. E a terceira é a autoridade absoluta para afirmações relativas. As palavras gatilho emprestam uma aura de verdade absoluta à declaração, que, na melhor das hipóteses, são apenas parcialmente verdadeiras. Elas simplificam questões complexas, permitindo que tais simplificações sejam aceitas sem questionamento. Retomando o ponto anterior, é evidente que acontece no uso indiscriminado da palavra fascismo. Como o professor James Gregor detalha em The Ideology of Fascism e Interpretations of Fascism, o fascismo possui características específicas que, ironicamente, frequentemente se aplicam a governos de esquerda ao redor do mundo. Ainda assim, a esquerda utiliza o termo como um rótulo pejorativo para desqualificar ideologias que nada têm a ver com fascismo. Um bom exemplo é a defesa do livre mercado. Historicamente, o fascismo sempre se opôs à liberdade econômica, exigindo controle total sobre a vida dos indivíduos. Porém, como sabiam que estatizar toda a economia era impossível, como na União Soviética, apenas forçavam os grandes conglomerados a se subordinar à vontade do Estado soberano. Em suma, em um Estado fascista, os amigos do rei podem tudo, e guardem essa informação, porque ela vai ser muito importante. O outro fator é também, por exemplo, o antiabortismo. O regime de 33 na Alemanha, por exemplo, era abertamente eugenista. Hoje, no entanto, pessoas que defendem a causa pró-vida são rotuladas como fascistas. Termos como fascista são lançados sem critério contra quem ousa criticar ou expor as falhas de um sistema ou grupo político, transformando conceitos políticos em um mero insulto emocional. Quem usa essas palavras como rótulos prontos, sem essa análise cuidadosa, está tentando te manipular. Não busque esclarecer a realidade, mas apenas provocar reações emocionais que favoreçam seus interesses. Enquanto rotula como ameaça qualquer um que exponha suas contradições ou crimes. Então, de agora em diante, sempre desconfie de alguém que usar essa palavra de forma pejorativa e não descritiva. Esse sujeito ou é burro ou é muito mal intencionado. Estamos oficialmente contra um regime fascista. Não, eu quero que todo mundo seja contra o fascismo. Será que a gente pode estabelecer essa régua para a vida? Todo mundo ser antifascista? A gente não pode validar a opressão, a gente não pode validar o fascismo. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, parar de validar pessoas que são declaradamente e visivelmente fascistas dentro do ambiente democrático. Né? A se posicionar contra o fascismo, a se posicionar contra... Que o Felipe Neto é o ser humano mais hipócrita da face da Terra, ninguém tem mais dúvidas. Mas aqui eu quero pegar um recorte específico da hipocrisia dele e relembrar sobre a parte de fusão do poder político com o poder econômico que marca o fascismo, onde, como eu já havia dito, os amigos do rei podem tudo. Acredite, pessoas que usam a expressão fascista como palavrão são analfabetas funcionais ou muito mal intencionadas e querem te manipular. Porque elas não reconheceriam um fascista de verdade nem mesmo se estivessem abraçados com um. Quando você é condicionado a reagir sempre da mesma forma a certos gatilhos linguísticos, torna-se semelhante a um cãozinho adestrado. Sua visão de mundo limita-se ao que você consegue verbalizar, mas o seu vocabulário é restrito e com ele a sua capacidade de pensar além desse repertório. Os manipuladores, donos dessas palavras, definem os limites do que você pode conhecer. Esse mecanismo foi essencial para a chamada democratização do Brasil, que, longe de promover um debate livre e aberto, sufocou qualquer possibilidade genuína de discussão democrática. E o pior ainda, essa manipulação fez da mentira algo mais simples, persuasivo e poderoso do que a própria verdade. No complexo processo de traduzir o mundo real em linguagem, surgem os desafios de precisão entre signo, significado e referente.
Objetos simples como um celular são facilmente convertidos em linguagem, mas conceitos mais abstratos e multifacetados como democracia ou autoritarismo são muito mais suscetíveis a interpretações subjetivas. Isso ocorre porque quem os define geralmente incorpora suas próprias opiniões e, em muitos casos, pode inclusive ser um analfabeto funcional também. Esse processo, que deveria ser um exercício de clareza e de objetividade, é carregado por camadas de emoção e interpretação. Quando as palavras são usadas, o receptor responde emocionalmente antes mesmo de examinar o seu conteúdo racionalmente. Se alguém é rotulado de machista, por exemplo, a reação imediata costuma ser indignação ou defensiva, pois a palavra já evoca uma carga emocional negativa. Esse poder emocional dos signos abre caminho para que a mentira seja, por natureza, mais eficaz e persuasiva que a verdade. Em um debate entre duas pessoas onde o sujeito A mente e o sujeito B fala a verdade, o trabalho do mentiroso termina após induzir a emoção desejada. Ele se beneficia do impacto emocional imediato e não precisa investir esforço em provas. Já o sujeito que fala a verdade precisa argumentar, expor dados e buscar a validação do que diz, o que demanda muito mais esforço. Para uma plateia, especialmente de analfabetos funcionais, as mentiras prosperam. Repetindo palavras que evocam associações positivas ou desejos como picanha, proteger a democracia ou lutar contra o fascismo, é possível mobilizar emoções sem qualquer prova concreta, levando as massas a apoiarem ideias e até eleger líderes. Por isso, a mentira se privilegia, mesmo após ser desmentida, ela já causou o impacto emocional desejado. Quando alguém é, entre aspas, xingado, fecha aspas, de machista, misógino, fascista, reacionário, mesmo que o indivíduo prove ponto a ponto não se encaixar em nenhuma dessas descrições, ele já terá sido associado a algo negativo, já que os analfabetos funcionais não vão confrontar os seus referentes com signos e significados, ficando apenas com aquele efeito emocional. Isso torna a verdade menos imediata e exige mais energia do público para ser confirmada, criando um ciclo onde a verdade está sempre em desvantagem. E, para entender mais a gravidade do problema, é hora de retornarmos à pesquisa que abriu o vídeo, interpretá-la e, por fim, verificar como podemos resolver o problema. Não é surpresa para ninguém que, materialmente, em termos de estrutura física, o Brasil hoje está mais abastecido do que estava em outras décadas no aspecto de escolas, universidades, etc. As pesquisas do INAF surgem questionando se a solução do problema material e físico está resolvendo os problemas da educação em si. No ano de 2015, o INAF tinha 5 níveis. 1. O analfabeto, o que de fato não sabe ler. Rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Primeiro, eu gostaria de identificar as habilidades exigidas para estar no nível intermediário. Estamos falando de localizar informações simples contidas no texto, fazer pequenos resumos, parafrasear notícias, entender o sentido estético, como o uso de exclamação, e confrontar a moral da história com a sua própria moral, com a moral comum. Vocês têm noção de que 70% da população brasileira não possui essa habilidade intelectual básica? Mas a coisa piora quando avaliamos o nível proficiente, onde o sujeito analisa tabelas e gráficos envolvendo mais de 2 variáveis, emite opiniões sobre textos mais complexos, criam mensagens, e-mails, relatórios e dissertações, e por fim, argumentam para elucidar seus pontos de vista. Não estamos falando de Platão e Aristóteles, mas de seres humanos defendendo sua simples e modesta visão. Isso representa apenas 8% da população brasileira. Parece bem sério, né? Todas essas deficiências não se limitam à leitura, mas também afetam a comunicação diária. Isso implica que quando explicamos algo a essas pessoas e elas não entendem, fazem birra emocional, por coisas que não são pessoais, elas não o fazem por mal. Elas não se irritam conosco por serem pessoas ruins. Elas simplesmente não conseguem captar a mensagem. A linguagem não funciona. Seria o mesmo que exigir a um sujeito que vê vídeos do Messi driblando e pudesse recriá-los automaticamente. Não há como. Ele pode ver, assim como o analfabeto pode ouvir, mas ele não tem capacidade de sintetizar a coisa. Isso também mostra que a educação brasileira não é apenas ruim, porque para ser ruim ela precisa necessariamente existir, e ela simplesmente não existe. Esses 8% que a pesquisa erroneamente classificou como proficiente, quando o termo correto seria normais, ajudam a confundir as coisas. A maioria das pessoas sequer consegue resolver problemas simples, como uma regra de 3 ou dar um troco. Outro dado assombroso e alarmante é que 44% dos profissionais da área da educação, professores,
diretores de escola e pedagogos em geral estavam no nível rudimentar e elementar, ou seja, eles eram iletrados. Essas pessoas não sabem localizar informações explícitas no texto, estando abaixo do nível intermediário, e são essas pessoas que estão educando as outras. Na mesma linha, 40% estavam no nível intermediário e apenas 16% no nível proficiente, ou seja, só 16% eram pessoas normais, não grandes mestres da educação, grandes pedagogos, grandes filósofos ou teólogos. Com isso, entendemos que não é necessariamente uma questão de dinheiro, mas de material humano. Mesmo que duplicássemos o dinheiro despejado anualmente na educação, o eixo central não estaria aí. Faltam pessoas alfabetizadas em primeiro lugar antes de qualquer investimento financeiro. Hoje, pelo menos 38% dos universitários, no mínimo, são analfabetos funcionais. E isso já dura mais de 20 anos. Isso significa que todos os anos, milhares e milhares de universitários entram no mercado, dos quais 4 a cada 10 não conseguem ler textos simples e associar informações. O fator agravante é que há entre esses universitários uma completa inversão de ideias. Eles acreditam ter o direito de estudar, quando na realidade os custos da universidade são mantidos pelos impostos do povo. Ao adquirir um diploma universitário, o indivíduo não tem direito de exercer uma profissão, mas o dever de prestar à sociedade o melhor serviço que pagou pela sua educação, com base no melhor que a sua área tem para oferecer. Sendo assim, eles são, além de analfabetos funcionais, muitas vezes irresponsáveis. É importante entender que, quanto menos educação você tem, menos você percebe que precisa dela. Entre os classificados como analfabetos funcionais pelo INAF, abrangendo os níveis de analfabeto, rudimentar e elementar, 53% disseram que não tem nenhum problema para ler e interpretar textos, achavam que tudo estava ótimo. Uma das características do analfabeto funcional é não saber que é, e, em certa medida, isso é pior do que o analfabetismo estrito. O analfabeto funcional consegue juntar as letras e, com isso, acredita que entende o que lê, quando, obviamente, ele não consegue entender. É um fato científico. Pessoas que aprendem a ler de forma muito rudimentar têm forte tendência a se iludir, achando que compreendem o que leem quando não compreendem. Essas pessoas foram não só afetadas pelo suposto sistema educacional, mas impactadas de uma maneira tão profunda e tão brutal que lhes foi privada a consciência de que elas são vítimas disso. Elas sequer podem tomar providências para remediar o problema, pois elas não sabem que o problema existe. Apenas sofrem com seus efeitos em um ciclo infinito de analfabetos educando analfabetos e assim por diante. Bom, isso é, talvez eu seja um analfabeto funcional também. Então eu vou deixar o link dessas pesquisas aqui para vocês mesmos conferirem. E vocês podem ver se eu estou ficando louco ou se isso bate com a realidade que vocês vivem. Mas, para não concluir o vídeo de maneira melancólica, a pergunta que não quer calar é: como se quebra isso? Como se resolve esse problema? Bom, primeiro eu devo partir do pressuposto de que apenas 8% das pessoas que me ouvem estão realmente compreendendo o que eu estou falando. Eu fiz uso de estatísticas, variáveis, símbolos, e com isso é praticamente certo que um percentual das pessoas sequer estão entendendo. Dentro desse grupo de pessoas que não estão entendendo, inclusive, pelo menos metade não sabe que não está entendendo. Esse é, sem dúvidas, o maior problema do Brasil ao lado da segurança pública, já que, por óbvio, você precisa estar vivo para ter os outros problemas que começam a partir desse. A primeira solução possível que vem à mente é ir ao Congresso e pedir a criação de uma comissão para resolver o problema do analfabetismo funcional. Mas, se considerarmos novamente os números, apenas 8% dos nossos deputados e senadores são proeficientes. Reitero, não são gênios, apenas pessoas normais e não necessariamente bem intencionadas. Portanto, de antemão, esqueçam. Não há a menor chance de políticos analfabetos funcionais com péssimas intenções resolverem o problema do analfabetismo funcional em um país de dimensões continentais. Além disso, o governo, em geral, não tem interesse espontâneo em educação. A solução não é política, não há nenhum tipo de dúvida disso. Exigir mudança na grade curricular em geral também é muito ineficiente. Os professores em geral são até bem intencionados, só que os caras recebem mal, trabalham muito e não têm liberdade de fazer um trabalho diferente. Isso, por si só, já nos diz que a solução também não está em fazer alterações nos currículos escolares. Grande parte dos professores são também vítimas desse sistema. Considerando que é característico da educação que quanto menos você tem, menos você sente falta, a verdadeira solução é começar reconhecendo o problema com honestidade, que ele nos afeta e que precisamos resolvê-lo começando pelo caminho mais simples, nós mesmos.
Eu entendo que eu não estou nas partes mais baixas do índice de alfabetização, mas eu sei que ainda há em mim muitos vícios, muitos erros, muitas falhas na minha formação e na minha alfabetização, que, quando surgem, me impõem o dever de identificá-los e corrigi-los. Não para ser um intelectual de elite, mas para ser um ser humano mais completo, mais lúcido e que sabe o que está acontecendo à minha volta. É necessário tomar a consciência desses erros para que possamos resolvê-los, tanto para o nosso próprio bem, quanto para o bem daqueles que dependem de nós. Temos filhos, sobrinhos, irmãos, irmãs, primos, amigos, indo para a escola diariamente, um local que os priva do acesso real à educação. E, em muitos casos, seremos a última tábua de salvação dessas pessoas. Mas não podemos fazer nada se nós mesmos estivermos nas camadas mais baixas dessas estatísticas. Dar uma de Pôncio Pilatos, lavar as mãos e dizer: esse problema não é meu, o governo que resolva, é uma atitude mesquinha, burra e inconsequente. Em última análise, tola. Imitemos a Cristo, que salvou aqueles que amou com seu sacrifício. Nosso sacrifício não é nem de longe comparável ao do Filho, mas é o sacrifício de reconhecer os erros e problemas causados pela nossa falta de educação, repará-los para poder socorrer aqueles que dependem de nós. Esse é nosso problema. Nós temos que incutir o dever da autoeducação. Precisamos, com urgência, abandonar essa mentalidade de espectador, de reclamar das situações, talvez até se irritar um pouco, mas apenas observar, exigindo que alguém venha e resolva. Isso não é normal, não funciona e não deveríamos seguir agindo assim. Não existe pressionar os políticos, porque se isso fosse eficaz, não teríamos chegado a esse ponto. Eu tenho plena consciência que alguns aqui trabalham em regime CLT, com jornadas pesadas, não recebem bem, mas infelizmente não há como fugir ou reclamar. É necessário continuar trabalhando, encontrar tempo para se autoeducar e também educar aqueles que dependem de você. No fim, a verdade é só uma: de nada adianta bater o pé ou fazer birra, isso não trará mudança. Mas se você começar a mudar, as coisas ao seu redor também mudarão. E esse é o único fato que você pode ter absoluta certeza: a realidade à sua volta jamais mudará por conta da canetada de um burocrata, ao menos não positivamente. Essa transformação não é sobre culpa, remorso ou vitimismo, é sobre sair do campo das ideias e entrar no campo da ação. É fazer algo agora. Cada pessoa que escapa dessa condição de ignorância é uma vitória, pequena, porém significativa, porque o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. Eu vou trazer ainda mais conteúdo denunciando a corrupção da inteligência, bem como os manuais clássicos de como aprender a aprender, mas nada disso será eficiente enquanto não houver um voto interno próprio de mudança. Foram poucos os que realmente provocaram uma ruptura na história humana: Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre, Júlio César, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Confúcio, Constantino, Michelangelo, Da Vinci, entre outros. Por que eles conseguiram mudar o rumo da história? Graças à força da sua personalidade e do seu intelecto. Isso sem falar daquele homem que é o eixo da história humana, apesar de não possuir em vida nenhum tipo de poder político ou militar. Para mudar o rumo das coisas, não precisavam de muitos, apenas de um punhado de homens. Mas enquanto não houver um entendimento real e profundo do problema, não haverá progresso. O próximo passo é criar um ambiente necessário e encontrar os meios de ação, as ferramentas. E é exatamente para isso que esse espaço existe. Para lutarmos pela nossa pátria. Não essa. Fato é de que eu ainda não tenho todas as respostas. Eu sei que devemos estudar, eu sei por onde estudar, eu sei das dificuldades do estudo, eu sei dos problemas que enfrentamos. Sei da nossa obrigação de cuidar da nossa paróquia ou da nossa igreja, da nossa saúde mental, física e espiritual, formar e armar nossas próprias famílias. Mas ainda há muito que eu nem mesmo sei, que eu nem mesmo vivi e que eu nem mesmo aprendi. Mas eu pretendo continuar estudando, trazendo e apresentando para vocês, compartilhando o que eu vou construindo no caminho, documentando essa jornada, para que ela seja não a minha jornada, mas a nossa. E assim fica o meu convite para você acompanhar. Vou deixar linkado também a minha conta no X, onde eu posto uns memes, faço alguns discursos de ódio, mas também bato papo quando sobrar algum tempo, sobre quaisquer coisas e quaisquer temas. E eu vou deixar vocês com outro vídeo meu que eu espero que te interesse. Te vejo do outro lado da tela em alguns instantes. Bye!